Quando você para de buscar, a vida se revela. O segredo estoico da entrega. Você já parou para pensar que talvez o que você tanto procura não esteja fora, mas já dentro de você, apenas esperando o momento certo para se revelar? Vivemos em uma era de pressa, onde tudo precisa ser conquistado rapidamente, onde a busca se tornou uma corrida interminável. Buscamos reconhecimento, buscamos amor, buscamos conquistas, buscamos paz. E quanto mais buscamos, mais distantes nos sentimos daquilo que realmente importa. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais você avança, mais ele parece se afastar. Esse é o paradoxo da busca sem fim. Ela não aproxima, ela afasta. O estoicismo nos convida a olhar para esse paradoxo com clareza. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo que a alma encontra descanso quando não deseja mais nada, além do que já possui em essência. Epicteto lembrava que não são as circunstâncias que nos ferem, mas as expectativas que criamos sobre elas. Sêneca alertava que passamos a vida inteira tentando nos preparar para viver, mas esquecemos de viver no presente. Todos esses ensinamentos apontam para uma mesma direção. É na entrega, e não na busca desenfreada, que encontramos a serenidade que tanto desejamos. Mas o que significa entregar-se? Entregar-se não é desistir, não é abandonar sonhos ou deixar de agir. Entregar-se é abrir mão da ilusão de controle absoluto. É reconhecer que a vida possui seu próprio fluxo, que as coisas acontecem no tempo certo, não no tempo da nossa ansiedade. Entregar-se é confiar que a existência já sabe o caminho, e que quando paramos de forçar, quando paramos de resistir, a vida se revela com uma clareza que antes estava escondida pelo excesso de esforço. É como a água de um rio. Quanto mais você tenta segurá-la com as mãos, mais ela escorre. Mas quando abre a palma, a água repousa com calma. Vivemos como se tudo dependesse de correr, de acumular, de conquistar. Mas quantas vezes você já alcançou algo que julgava ser a chave da sua felicidade, apenas para descobrir que a sensação de vazio continuava lá? A busca constante se torna um vício. É um mecanismo que nunca se satisfaz, porque está sempre projetado para o futuro. A entrega estoica quebra esse ciclo. Ela ensina que a paz não está no que você ainda precisa conquistar, mas no modo como você aprende a viver o que já existe. Quando você para de buscar, abre espaço para enxergar o que sempre esteve ali. A vida acontecendo agora. O silêncio é a chave dessa entrega. Não o silêncio de quem não tem voz, mas o silêncio de quem já não precisa provar nada. Quando você silencia, a mente para de correr atrás de respostas e começa a escutar. Escutar os sinais da vida. Escutar os ensinamentos que o presente oferece. Escutar a própria essência. Esse silêncio é revolucionário em um mundo que grita. Ele é o espaço onde a vida se revela em sua plenitude, sem adornos, sem distrações, sem máscaras. Imagine por um instante que você solta a necessidade de controlar o amanhã. Imagine que, em vez de correr, você decide permanecer. Imagine que, em vez de buscar, você se permite receber. Essa simples mudança de postura transforma completamente a forma como você vive. O que parecia distante começa a se aproximar, não porque você correu mais rápido, mas porque finalmente parou para enxergar. O segredo da entrega estoica é simples e ao mesmo tempo profundo. Quando você para de buscar, a vida se revela. E é sobre isso que vamos refletir juntos neste vídeo. Como a filosofia estoica pode nos ensinar a soltar o peso da busca incessante, a confiar no tempo das coisas e a encontrar, no silêncio da entrega, a revelação de uma vida mais plena e verdadeira. Prepare-se, porque a jornada que começa agora não é sobre correr atrás, mas sobre aprender a parar. A ilusão da busca sem fim. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que a vida é uma corrida. A escola nos prepara para a faculdade para o trabalho para conquistar bens, status, reconhecimento. Parece que cada etapa da existência existe apenas para nos lançar em direção à próxima. É uma linha de chegada que nunca chega. Quando finalmente alcançamos algo, logo surge a sensação de que ainda falta mais. Essa é a armadilha da busca incessante.
Acreditar que a felicidade está sempre no próximo passo, sempre adiante, nunca aqui. Os estoicos compreendiam esse mecanismo e alertavam contra ele. Marco Aurélio escrevia que o homem se atormenta não pelo presente, mas pelo desejo de controlar o futuro e pelo peso do passado. Ao buscar sem parar, você se desconecta do agora, e o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. A mente, no entanto, é seduzida pelo brilho da promessa. Quando eu tiver isso, então serei feliz. Quando eu conquistar aquilo, finalmente estarei em paz. Mas essa promessa nunca se cumpre. É como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Essa ilusão se manifesta em todos os aspectos da vida. Procuramos reconhecimento nos outros, como se o valor pessoal dependesse da aprovação alheia. Corremos atrás de relacionamentos, acreditando que alguém de fora pode preencher um vazio interno. Buscamos acumular riquezas e conquistas, imaginando que o acúmulo trará segurança. Mas no fundo, tudo isso é uma busca por algo que já deveria existir dentro de nós. A sensação de inteireza, de completude, de serenidade. O problema é que quanto mais se busca fora, mais distante se fica do que está dentro. Epicteto ensinava que não é o que acontece conosco que determina nossa vida, mas como escolhemos reagir. A busca constante é uma reação cega, movida pelo medo de não ser suficiente. Quando acreditamos que precisamos sempre de mais, revelamos que ainda não aprendemos a valorizar o que já temos. É como correr atrás da sombra. Por mais que se esforce, nunca a alcança, porque ela se move junto com você. A busca sem fim é uma prisão invisível. E quanto mais você tenta escapar dela correndo, mais preso fica. Esse movimento contínuo também gera ansiedade. O corpo está aqui, mas a mente está sempre no próximo passo. Nunca há descanso, nunca há presença. Você acorda pensando no que precisa conquistar, passa o dia perseguindo objetivos e adormece sentindo que ainda não fez o suficiente. Essa inquietação se acumula e se transforma em um peso existencial. O silêncio da entrega estoica surge justamente como o antídoto contra esse ciclo. Ele não elimina o desejo natural de crescer, mas ensina a diferenciar crescimento de corrida cega. Sêneca lembrava que quem vive com pressa nunca vive de verdade. E é exatamente isso que acontece quando estamos presos na ilusão da busca. O tempo escorre pelas mãos, porque a mente está sempre em outro lugar. A vida real que acontece no presente é negligenciada em nome de um futuro que nunca chega. A cada conquista, em vez de plenitude, vem apenas um breve alívio seguido de uma nova insatisfação. O ciclo se repete até que a pessoa percebe, muitas vezes tarde demais, que passou a vida correndo atrás do que nunca precisou buscar. A ilusão da busca sem fim não é apenas um erro individual, mas um padrão coletivo. A sociedade moderna glorifica a pressa, a produtividade, o acúmulo. Quem para é visto como preguiçoso. Quem se silencia é considerado estranho. Mas a verdade estoica nos mostra outra perspectiva. Parar não é perder tempo, é recuperar a vida. O silêncio não é vazio, é plenitude. E quando você decide interromper a corrida sem fim, descobre que já possui aquilo que julgava faltar. O primeiro passo da entrega estoica, portanto, é reconhecer a ilusão. Admitir que a busca constante não leva à paz, mas à exaustão. Reconhecer que não é no futuro que a vida se revela, mas no presente. Aceitar que parar não é fracassar, mas libertar-se. Quando essa compreensão se instala, a corrida perde o sentido, e no espaço aberto pelo silêncio, surge a chance de viver com autenticidade. O paradoxo da entrega. A mente humana foi treinada para acreditar que tudo só se conquista através do esforço constante, da luta sem fim, da insistência. Crescemos ouvindo frases como "nada vem fácil" ou "é preciso batalhar sem descanso para conseguir algo". Essa mentalidade, embora útil em alguns contextos, esconde uma verdade que os estoicos compreendiam profundamente. Muitas vezes, quanto mais você força, mais distante fica daquilo que procura. Esse é o paradoxo da entrega. É justamente quando você solta a necessidade de controlar tudo que a vida começa a se revelar.
No cotidiano, esse paradoxo se manifesta de várias formas. Pense em uma noite de insônia. Quanto mais você se esforça para dormir, menos o sono vem. Ou em uma conversa difícil. Quanto mais você tenta convencer alguém, mais resistência encontra. É como tentar segurar a água com força. Ela escorre pelas frestas dos dedos, mas quando você relaxa a mão, a água repousa com calma. O mesmo acontece com a vida. Quando você abandona a busca desesperada, cria espaço para que as coisas fluam naturalmente. Para os estoicos, essa atitude não era passividade, mas inteligência prática. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com aquilo que não está sob nosso controle. E é exatamente isso que a entrega ensina. Distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. O paradoxo está em compreender que, ao soltar o que não podemos controlar, fortalecemos o que realmente está em nossas mãos. Nossa postura, nossas escolhas, nossa serenidade. Entregar não é desistir, mas redirecionar a energia para o que importa. Esse paradoxo também se revela nas relações humanas. Quando você busca desesperadamente aprovação, raramente a encontra. Mas quando vive de forma autêntica, sem implorar por reconhecimento, as pessoas passam a respeitar você naturalmente. Quando corre atrás do amor como se fosse uma questão de sobrevivência, tende a se perder em relacionamentos superficiais. Mas quando se entrega à vida, cultivando sua própria presença, o amor surge de forma inesperada e verdadeira. É a entrega que atrai, o que a busca afasta. Marco Aurélio escrevia que a tranquilidade nasce quando aceitamos o ritmo da natureza. E a natureza não se apressa. O rio corre porque se entrega à gravidade. A árvore cresce porque se entrega ao tempo. A flor desabrocha porque se entrega ao sol. Nada força seu processo, mas tudo se realiza. O ser humano, no entanto, se afasta desse fluxo natural quando insiste em acelerar, controlar, dominar. A entrega, nesse contexto, é um retorno à ordem da vida. É confiar que, assim como a natureza tem seu ciclo, a sua vida também se desenrola em um tempo que não pode ser apressado. É comum confundir entrega com fraqueza. Pensamos, se eu não insistir, vou perder. Se eu não lutar, não vou conseguir. Mas a entrega estoica não é rendição, é sabedoria. É escolher não desperdiçar energia em batalhas que não podem ser vencidas. É compreender que, às vezes, o maior ato de força é soltar. Porque soltar exige coragem, exige confiança, exige fé de que o universo não está contra você, mas apenas pedindo que espere, que aceite, que confie. O paradoxo da entrega é que, ao parar de buscar obsessivamente, você finalmente se abre para receber. É como estar em um quarto cheio de portas, correndo de uma a outra sem parar, tentando abrir todas ao mesmo tempo. Mas, quando você se aquieta, percebe que havia uma porta destrancada o tempo todo, só esperando que você a empurrasse com leveza. O segredo não está em correr, mas em perceber. E só a entrega permite essa percepção. Por isso, os estoicos ensinavam a arte do consentimento interior. Aceitar o que é, confiar no fluxo e agir apenas no que está ao alcance. Essa aceitação não é conformismo, mas liberdade. É soltar o peso inútil para caminhar com leveza. É parar de lutar contra a correnteza e aprender a nadar com ela. E, paradoxalmente, é nessa escolha de soltar que você encontra a verdadeira força. O silêncio como caminho de revelação. O silêncio é um território que poucos se atrevem a explorar. Vivemos em uma era em que o barulho se tornou norma. Vozes, notificações, cobranças, pensamentos incessantes. Estamos tão acostumados a esse ruído que o silêncio, quando surge, parece incômodo, quase insuportável. Mas é justamente nesse incômodo que reside seu poder. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço em que a vida se revela sem disfarces. Quando a mente se aquieta, quando a busca desesperada é interrompida, a verdade interior encontra um caminho para emergir. É nesse estado de quietude que o estoicismo encontra terreno fértil, porque a filosofia não se manifesta no barulho, mas na clareza que nasce da pausa. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Suas meditações não eram discursos públicos,
mas diálogos silenciosos consigo mesmo. Era no recolhimento da mente que ele encontrava as respostas que o poder e o barulho do império não podiam oferecer. O silêncio era sua forma de organizar o caos, de transformar preocupações em clareza, de transformar dúvidas em força. Essa prática nos mostra que, sem o silêncio, não há como enxergar com profundidade. O barulho apenas distrai, mas o silêncio revela. Quando você escolhe silenciar, algo extraordinário acontece. Os pensamentos deixam de correr desordenados e começam a se organizar. As emoções, antes turbulentas, encontram espaço para se assentar, como sedimentos caindo no fundo de um rio até que a água fique cristalina. É nesse momento que você percebe a diferença entre o que é essencial e o que é apenas ruído. Muitas das preocupações que pareciam urgentes se revelam irrelevantes quando vistas à luz do silêncio. Ele funciona como um filtro que retira o excesso, deixando apenas o que importa. Esse poder revelador do silêncio também se manifesta nas relações. Quando você aprende a ouvir sem se apressar em responder, percebe nuances antes invisíveis. O tom de voz, as pausas, os gestos. Escutar em silêncio é compreender além das palavras. É acessar o não dito, o que realmente importa. O silêncio, nesse sentido, não é ausência de comunicação, mas comunicação em seu estado mais profundo. É nesse espaço que a verdade dos outros também se revela. Mas o silêncio mais transformador é aquele que acontece dentro de você. É quando, por alguns instantes, você decide não buscar, não planejar, não resistir. Apenas estar. Esse tipo de silêncio não é apenas falta de fala, mas falta de necessidade de controlar. É a pausa em que o coração e a mente finalmente respiram juntos. É nessa quietude que surgem insights inesperados, percepções profundas e uma sensação de plenitude que nada externo consegue oferecer. É a vida sussurrando em sua forma mais pura. Você já é suficiente, não precisa correr atrás de nada. Os estoicos viam no silêncio um treinamento. Assim como o corpo precisa de exercício para se fortalecer, a mente precisa de silêncio para se estabilizar. O silêncio é a academia da alma. Ele ensina a suportar o desconforto de estar consigo mesma. Ensina a discernir entre necessidade e desejo. Ensina a perceber a diferença entre viver e apenas reagir. Sem silêncio, você se perde no barulho externo. Com ele, você se reencontra. O caminho da revelação, portanto, não está em correr mais rápido, mas em se permitir parar. Está em suportar o desconforto inicial até que ele se transforme em paz. Está em aprender que, ao contrário do que acreditamos, o silêncio não nos afasta do mundo, mas nos conecta a ele de forma mais profunda. Porque, quando a mente silencia, a vida inteira se revela diante de você. A vida como fluxo natural. A vida é movimento contínuo, mesmo quando acreditamos que está parada. O rio corre em direção ao mar sem que ninguém o empurre. As estações se sucedem com precisão sem que o homem precise interferir. O sol nasce e se põe todos os dias sem depender da nossa vontade. Há uma ordem natural que rege tudo, e quanto mais tentamos forçar esse fluxo, mais sofrimento criamos para nós mesmos. Os estoicos compreendiam que a serenidade está em aceitar esse movimento, em alinhar-se com a corrente da vida, em vez de lutar contra ela. A entrega não é abandono, mas reconhecimento de que há um ritmo maior guiando cada detalhe da existência. Quando buscamos controlar cada aspecto da vida, caímos em frustração. Queremos que tudo aconteça na hora que desejamos, do jeito que planejamos, no ritmo que achamos melhor. Mas a vida não se curva a essas imposições. Ela segue seu curso e a ansiedade surge justamente do choque entre nosso desejo de controle e a realidade do fluxo natural. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece é parte do todo e que se a natureza assim quis, então deve ser aceito. Essa aceitação não significa passividade, mas sabedoria. Agir no que depende de nós e soltar o que pertence ao curso natural. Um exemplo simples está no crescimento de uma árvore. Você pode regá-la, pode protegê-la do frio, pode cuidar da terra onde está plantada, mas não pode forçar suas folhas a nascerem mais rápido
nem antecipar seus frutos antes da estação certa. Se tentar arrancá-los antes do tempo, não estarão maduros. Se tentar acelerar o processo, a árvore se enfraquece. Assim é a vida. Existe um tempo interno para cada acontecimento, e aceitar esse tempo é viver em harmonia com a ordem natural. Epicteto lembrava que sofremos não pelos eventos em si, mas pela resistência que criamos a eles. Quando uma perda acontece, resistimos. Quando um plano fracassa, resistimos. Quando algo demora, resistimos. Mas a resistência não altera a realidade, apenas aumenta a dor. Entregar-se ao fluxo da vida não é gostar do que acontece, mas reconhecer que tudo tem seu lugar, e que, em algum nível, aquilo também contribui para o todo. É confiar que a vida não erra em seus movimentos, mesmo quando não os compreendemos. Essa entrega ao fluxo natural também transforma a maneira como vivemos o presente. Quando paramos de lutar contra o que já é, encontramos uma leveza inesperada. A mente se torna mais clara, o corpo mais relaxado, a respiração mais profunda. De repente percebemos que não precisamos correr tanto. A vida está acontecendo agora, e esse instante é suficiente. Ao fluir com a existência, em vez de forçá-la, encontramos um tipo de paz que nada externo pode roubar. Sêneca dizia que a pressa é o maior inimigo da vida, porque nos faz perder o único tempo que temos, o presente. O fluxo natural não se apressa. Ele se move com firmeza, mas sem ansiedade. O rio não se desespera para chegar ao mar. Ele apenas segue. A flor não grita para desabrochar. Ela apenas floresce. Quando aprendemos com a natureza, entendemos que nossa vida também não precisa ser uma corrida. O que é nosso encontrará seu caminho até nós, no tempo devido. Assim, o convite estoico é claro. Em vez de resistir, alinhe-se. Em vez de forçar, confie. Em vez de buscar obsessivamente, permita. A vida tem um fluxo próprio, e quanto mais você se entrega a ele, mais descobre que tudo acontece no momento certo. Essa é a verdadeira liberdade. Viver em harmonia com o ritmo da natureza, aceitando o que vem e soltando o que vai. Porque no fim, a vida não é sobre controlar, mas sobre aprender a fluir. Entrega não é passividade, é coragem. Uma das maiores confusões quando falamos em entrega é pensar que ela significa desistir, que entregar-se à vida é abrir mão dos sonhos, deixar-se levar pela inércia, cruzar os braços diante dos desafios. Mas a entrega estoica não é rendição covarde, é ato de coragem. É preciso muita força para soltar o controle, porque o impulso natural da mente é querer segurar tudo. O medo grita: e se eu perder? E se nada acontecer? E se der errado? E ainda assim, você escolhe confiar. Essa escolha é o que diferencia a passividade da coragem silenciosa da entrega. Os estoicos compreendiam que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. É fácil lutar contra o que acontece, gritar contra o destino, resistir a cada perda. Difícil é aceitar o inevitável sem perder a dignidade. Difícil é soltar aquilo que você não pode mudar e ainda assim permanecer firme. Essa é a coragem da entrega. Não se esconder da vida, mas se alinhar a ela. Não fugir do que dói, mas encarar a dor sem se deixar consumir. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos amar o que a vida nos traz, não apenas suportar. Essa atitude de consentimento não é fraqueza, mas a expressão máxima de coragem, porque só uma mente verdadeiramente forte consegue dizer: se isso chegou até mim, é porque posso lidar com isso. A entrega não é abandono da ação, mas confiança no fluxo da vida enquanto continuamos a fazer a nossa parte. Você age no que pode e solta o que não depende de você. Esse equilíbrio é uma das virtudes mais poderosas do estoicismo. Na prática, a coragem da entrega se manifesta em escolhas pequenas e grandes. É ter a ousadia de não responder a uma provocação, mesmo quando tudo dentro pede reação. É permanecer fiel ao seu caminho, mesmo quando outros duvidam ou criticam. É aceitar que algumas portas se fecham para que outras possam se abrir. É confiar que, mesmo sem enxergar o próximo passo, existe um caminho sendo construído sob seus pés. Nada disso é passividade.
É resistência em sua forma mais pura. A passividade é inércia. É não agir, não escolher, não assumir responsabilidade. A entrega, ao contrário, exige ação consciente. Ela pede que você diferencie o que está sob seu controle e o que não está, e que haja com coragem naquilo que é seu dever. Epicteto ensinava que não devemos confundir a esfera das nossas escolhas com a esfera dos acontecimentos. A coragem da entrega está justamente em reconhecer esse limite. Você não controla os ventos, mas controla as velas. E ajustar as velas, mesmo em meio a tempestades, é prova de bravura. Essa coragem também aparece na capacidade de permanecer em silêncio. O mundo associa coragem a gritos, a demonstrações de força visível, mas a coragem mais rara é aquela que não precisa ser anunciada. É o silêncio diante da injustiça que não pode ser alterada. É a calma diante do caos. É a serenidade diante da incerteza. Esse tipo de coragem não ganha aplausos, mas molda o espírito. Porque, ao entregar-se, você se mostra maior do que a circunstância. No fundo, a entrega estoica é um exercício diário de confiança. Não é confiar que tudo será exatamente como você deseja, mas confiar que tudo será como precisa ser. Essa é a coragem de soltar o controle e ainda assim caminhar com firmeza. Não significa parar, significa avançar com leveza, sem carregar pesos desnecessários. Não é passividade, é sabedoria. É reconhecer que muitas vezes o verdadeiro ato de força não é lutar contra, mas se entregar ao que já é e fazer disso uma oportunidade de crescimento. Quando você não força, a vida se organiza. Existe uma tendência natural em acreditar que a vida só funciona quando estamos forçando, pressionando, empurrando cada detalhe. Pensamos que, se não estivermos no controle absoluto, tudo vai desmoronar. Mas o curioso é que, quando paramos de insistir demais, quando soltamos a necessidade de dominar cada movimento, a vida encontra um jeito próprio de se reorganizar. É como se houvesse uma ordem invisível que só se revela quando deixamos espaço para ela agir. Marco Aurélio lembrava que o universo é regido por uma razão maior, e que lutar contra essa ordem é lutar contra nós mesmos. Quando você insiste em controlar cada resultado, entra em conflito com essa lógica natural. Isso gera tensão, ansiedade e cansaço. Mas quando solta, a vida segue seu fluxo e mostra que sempre existiu uma harmonia oculta. É como uma sala bagunçada. Quanto mais você tenta reorganizar às pressas, mais confusão gera. Mas quando para, observa e age com calma, percebe que as coisas encontram seu lugar. O esforço excessivo geralmente nasce do medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que nada aconteça se você não estiver empurrando. Só que esse medo cria bloqueios. Ao tentar controlar o incontrolável, você se desgasta e impede que o natural aconteça. Quando você não força, a energia flui de maneira mais leve, e aquilo que parecia impossível começa a se resolver sozinho. A vida tem uma forma sutil de se alinhar quando não a sufocamos com a ansiedade do controle. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitá-las como são. Isso não significa que você deva abandonar seus objetivos, mas que deve confiar no processo. O agricultor planta a semente, mas não fica cavando a terra todos os dias para ver se ela já brotou. Ele confia na ordem natural. Do mesmo modo, quando você planta suas ações e entrega o resultado, a vida encontra caminhos que você jamais imaginaria. Muitas vezes, o que parecia obstáculo se transforma em oportunidade justamente porque você não estava tentando manipular cada detalhe. Essa atitude de não forçar traz leveza para o cotidiano. Nos relacionamentos, por exemplo, quanto mais você tenta controlar a outra pessoa, mais resistência cria. Mas quando solta, quando permite que o outro seja quem é, a conexão se torna mais verdadeira. No trabalho, a mesma lógica se aplica. Em vez de sufocar um projeto com pressão, dar espaço para que ele amadureça, permite que cresça com mais solidez. A vida não precisa ser um campo de batalha constante. Muitas vezes, ela só precisa de espaço para respirar. Sêneca lembrava que a pressa é inimiga da sabedoria. Quando você força,
acelera processos que ainda não estão prontos. Isso gera frustração, porque a colheita nunca acontece no tempo em que você deseja. Mas quando respeita o ritmo natural, descobre que cada coisa tem seu momento certo. A vida não está atrasada nem adiantada, ela apenas segue seu curso. E, nesse curso, tudo se organiza quando você deixa de atrapalhar com sua ansiedade. Não forçar é um ato de confiança. É acreditar que, mesmo sem controle absoluto, existe uma ordem que guia os acontecimentos. É soltar a obsessão pelo resultado e focar apenas no que depende de você. Suas ações, suas escolhas, sua postura. O resto, a vida organiza. Essa entrega não é ingenuidade, é sabedoria prática. Porque, ao confiar no fluxo, você economiza energia, reduz o sofrimento e abre espaço para que o inesperado também traga presentes. No fim, você descobre que a vida não precisa ser controlada, mas acompanhada. Não precisa ser empurrada, mas vivida. Quando você não força, o que é seu encontra o caminho até você. E, no espaço que se abre, surge uma paz que só quem já aprendeu a soltar conhece. A ansiedade da busca versus a calma da entrega. A ansiedade é o combustível invisível que mantém a busca incessante. É ela que sussurra em sua mente que você precisa correr, conquistar, provar, alcançar algo a qualquer custo. É uma voz que nunca descansa, que sempre exige mais, que transforma cada vitória em insuficiente. O paradoxo é que, quanto mais você cede a essa voz, mais distante fica da serenidade que realmente deseja. A ansiedade da busca cria um ciclo vicioso. Você corre atrás de algo para aliviar a inquietação, mas ao conseguir, a inquietação retorna, pedindo outro objetivo. É uma roda que nunca para de girar. O estoicismo ensina que esse ciclo só se rompe quando aprendemos a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. A busca ansiosa é sempre uma tentativa de controlar o incontrolável, a opinião dos outros, o resultado das nossas ações, o tempo das coisas. E essa tentativa frustrada gera ainda mais ansiedade. Epicteto alertava que não devemos desejar que tudo aconteça como queremos, mas desejar que aconteça conforme a natureza. Essa aceitação é o antídoto contra a ansiedade, porque nos devolve a calma de agir apenas no que podemos transformar. Quando você vive em estado de busca ansiosa, o presente nunca é suficiente. A mente está sempre no futuro, projetando cenários, antecipando problemas, criando expectativas. Isso consome energia e impede que você veja a vida que já acontece diante de seus olhos. É como caminhar em uma estrada olhando apenas para o horizonte. Você não percebe a beleza das flores que crescem ao redor, nem o céu que muda de cor a cada instante. A calma da entrega, ao contrário, traz você de volta para o agora. Ela ensina que o presente não é um degrau para o futuro, mas a própria vida em sua forma mais pura. Marco Aurélio escrevia que a alma encontra paz quando para de se debater contra o destino. A calma da entrega é justamente esse estado de descanso interior. Não significa inatividade, mas ausência de resistência. Você continua agindo, mas sem a ansiedade de controlar os resultados. É como um arqueiro que prepara seu arco com dedicação e mira com precisão, mas que, no momento em que solta a flecha, entrega o resultado ao vento. O esforço foi feito. O resto não depende mais dele. Essa consciência liberta, porque tira das costas o peso de carregar o mundo inteiro. A ansiedade da busca também se manifesta no corpo. Ela acelera o coração, encurta a respiração, tensiona os músculos. É como viver em estado de alerta constante, como se uma ameaça invisível estivesse sempre à espreita. Essa vigilância contínua desgasta, adoece, rouba a vitalidade. A calma da entrega, em contrapartida, relaxa o corpo. O coração desacelera, a respiração se aprofunda, os ombros se soltam. O corpo responde à mente que finalmente parou de lutar contra tudo. O silêncio interior se traduz em saúde física. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A busca ansiosa é exatamente isso. Sofrimento por antecipação. Criamos cenários de falta, de perda, de fracasso e tentamos nos proteger deles correndo sem parar.
Mas ao parar de buscar de forma ansiosa e entregar-se ao fluxo, percebemos que a maioria desses medos nunca se concretiza. A vida se revela muito mais leve do que a mente ansiosa supõe. A calma da entrega não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Em vez de reagir com desespero, você age com clareza. Em vez de gastar energia tentando prever cada detalhe, você a direciona para o que realmente importa. E no fim, descobre que muitas das coisas que tanto temia se resolvem por si mesmas quando você deixa de interferir em excesso. A calma não é apatia, é foco. É a força silenciosa de quem sabe que o essencial não depende de correr, mas de confiar. No contraste entre ansiedade e calma, está o segredo da vida estoica. A busca incessante cria ruído, mas a entrega cria silêncio. A busca esgota, a entrega renova. A busca prende, a entrega liberta. Quando você deixa de se mover pela ansiedade e passa a viver pela calma da entrega, finalmente encontra a serenidade que nenhuma conquista externa poderia oferecer. O segredo estoico da confiança no tempo. O tempo é um dos maiores mestres da vida, mas também um dos mais temidos. Temos pressa, queremos resultados imediatos, ansiamos por respostas agora. Vivemos como se cada instante fosse uma corrida contra o relógio, esquecendo que o tempo não é inimigo, mas aliado. O estoicismo nos ensina que confiar no tempo é um ato de sabedoria, porque tudo na natureza acontece quando deve acontecer, não antes, não depois. Assim como a semente precisa do inverno para amadurecer antes de brotar na primavera, a vida também tem seus ciclos invisíveis, que só se revelam quando estamos dispostos a esperar. Marco Aurélio dizia que tudo acontece conforme a ordem da natureza, e que lutar contra esse ritmo é desperdiçar energia. A pressa de querer apressar os frutos antes da hora nos coloca em constante frustração. Você pode preparar a terra, regar a semente, expô-la à luz do sol, mas não pode forçar sua germinação. Se tentar, destruirá o processo. Do mesmo modo, há experiências em nossa vida que precisam de maturação silenciosa. Relacionamentos, projetos, autoconhecimento. Tudo isso floresce quando o tempo é respeitado. A confiança no tempo é, portanto, uma forma de entrega. Deixar que a vida cumpra seus ciclos enquanto fazemos apenas a nossa parte. A ansiedade nasce justamente da falta de confiança no tempo. Queremos que tudo aconteça agora. Queremos provas imediatas de que nossas escolhas foram certas. Queremos garantias antes de dar os passos. Essa urgência só gera desgaste. O estoicismo nos lembra que o tempo revela verdades que não poderiam ser vistas em um instante. O sofrimento de hoje pode ser a sabedoria de amanhã. O obstáculo presente pode se revelar uma oportunidade futura. Mas, para perceber isso, é preciso paciência. Confiar no tempo é acreditar que a vida não erra em seus movimentos. Epicteto reforçava que não devemos desejar que as coisas sigam o nosso ritmo, mas o ritmo da natureza. Esse ensinamento é um lembrete de humildade. O universo não se curva às nossas expectativas. Ele tem sua própria ordem, e nosso papel é aprender a nos alinhar a ela. Quando você confia no tempo, descobre que a espera não é perda, mas preparação. Cada atraso aparente é, na verdade, um espaço para que você se fortaleça, para que aprenda algo, para que esteja pronto quando a oportunidade chegar. O tempo nunca falha em trazer aquilo que é necessário, mesmo que não seja aquilo que você desejava. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A confiança no tempo também significa viver o presente com intensidade, sem desperdiçá-lo em lamentações ou pressa. Quando você entende que cada instante é parte de um ciclo maior, deixa de tentar escapar dele e começa a habitá-lo plenamente. Não se trata de esperar passivamente que o futuro aconteça, mas de viver com presença enquanto ele se constrói. A confiança no tempo é ativa. Você age no hoje, mas sem a angústia de querer ver os frutos antes da hora. Na prática, essa confiança se manifesta em pequenas atitudes. É respirar fundo quando algo não acontece como planejado, lembrando que talvez não fosse o momento certo. É suportar a demora de um processo sem se desesperar, entendendo que toda construção sólida leva tempo.
É aceitar que alguns sonhos não se realizam de imediato porque ainda precisam de amadurecimento. Esse tipo de confiança reduz a ansiedade e aumenta a resiliência, porque você para de lutar contra o relógio e passa a caminhar com ele. No fim, o segredo estoico da confiança no tempo é simples, mas poderoso. Tudo o que é verdadeiro permanece, e tudo o que é necessário chega quando precisa chegar. A vida não falha em entregar o que é seu, mas exige paciência para esperar o momento certo. Confiar no tempo é confiar na ordem da vida. É acreditar que o agora é suficiente, que o amanhã virá no seu próprio ritmo e que o silêncio da espera também faz parte do processo de revelação. A entrega como forma de liberdade. Muitas pessoas associam liberdade à possibilidade de fazer o que quiser, quando quiser, sem restrições. Mas na prática, essa visão cria apenas mais prisões invisíveis, porque viver perseguindo cada desejo é tornar-se escravo dele. O estoicismo ensina uma liberdade diferente, mais profunda e duradoura. A liberdade que nasce da entrega. Quando você para de buscar desesperadamente, quando solta a necessidade de controlar tudo, descobre que já não está mais acorrentado às expectativas externas, nem às suas próprias ilusões. A verdadeira liberdade não está em conquistar o mundo, mas em não ser prisioneiro dele. A busca constante pela aprovação é um exemplo claro dessa escravidão. Quantas vezes você moldou sua vida, suas palavras ou até seus sonhos apenas para agradar os outros? Esse esforço gera ansiedade, porque sua identidade passa a depender de olhares externos. Mas, quando você se entrega, quando decide que não precisa mais viver em função do que os outros pensam, algo extraordinário acontece. Você se liberta. A entrega corta as correntes invisíveis que o julgamento dos outros cria. Você não precisa mais justificar, não precisa mais provar, não precisa mais correr atrás de uma validação que nunca é suficiente. Epicteto dizia que não é livre quem consegue o que quer, mas quem não precisa desejar o que não pode controlar. Essa frase revela a essência da entrega como liberdade. Quando você aceita que certas coisas não estão em suas mãos, para de desperdiçar energia tentando dominá-las. A vida se torna mais leve porque você investe sua força apenas naquilo que depende de você. Seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes. Essa mudança de foco é libertadora, porque coloca o poder de volta onde sempre esteve, dentro de você. A entrega também liberta do peso do passado e da ansiedade pelo futuro. Quando você solta a necessidade de reviver erros antigos ou de prever cada detalhe do amanhã, descobre que o presente é um espaço de liberdade. Marco Aurélio lembrava que o tempo mais precioso é o agora, porque o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. A entrega ao presente corta os grilhões da mente, que insiste em arrastá-lo para onde não há mais nada a fazer ou para onde ainda não é possível agir. Estar aqui, plenamente, é uma das maiores expressões de liberdade. Essa forma de viver também transforma seus relacionamentos. Quando você solta a necessidade de controlar as pessoas, quando permite que cada um seja quem é, experimenta uma leveza rara. O amor deixa de ser posse e passa a ser escolha. A amizade deixa de ser cobrança e passa a ser presença. A entrega ensina que ninguém nos pertence e que a liberdade do outro também é parte da nossa. Essa compreensão elimina a necessidade de disputas e abre espaço para conexões mais autênticas e duradouras. Sêneca dizia que o homem livre é aquele que não teme nada e não deseja nada além do que pode realmente controlar. Essa é a liberdade que nasce da entrega, uma mente que não está mais à mercê do medo nem da cobiça. Quando você aceita que a vida tem seus fluxos, quando para de lutar contra o inevitável, descobre que nada externo tem poder sobre sua paz. Essa independência interior é a maior forma de liberdade que existe. A entrega, portanto, não é um abandono da vida, mas uma reconciliação com ela. É reconhecer que o controle absoluto é impossível e que tentar alcançá-lo é viver em constante frustração. Ao soltar, você ganha espaço para respirar, para existir sem pressão, para caminhar sem correntes. Você não precisa mais conquistar liberdade fora, porque já a encontrou dentro. No fim, a entrega como forma de liberdade mostra que a vida se torna mais ampla
quando você solta as amarras invisíveis. Não se trata de desistir, mas de confiar. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de escolher apenas o que é essencial. Essa escolha devolve a você o domínio sobre sua própria existência, não porque você controla o mundo, mas porque já não precisa que o mundo se curve aos seus desejos. E essa é a liberdade mais pura que existe, o espelho interior, o que se revela quando você solta. Há um espelho diante de cada um de nós, mas ele não é feito de vidro. Esse espelho não reflete o rosto nem as aparências externas. Ele reflete a essência. É o espelho interior, que só se torna visível quando nos permitimos parar, quando cessamos a corrida da busca interminável. Enquanto estamos ocupados demais tentando conquistar o mundo lá fora, não percebemos que o maior território a ser explorado está dentro. Mas, quando soltamos, quando nos entregamos, o silêncio revela esse espelho. E o que vemos nele pode ser ao mesmo tempo desconfortável e libertador. A mente barulhenta é como uma superfície de água agitada. Se você tenta enxergar seu reflexo em um lago revolto, tudo o que vê é distorcido. Mas quando o vento cessa e a água se acalma, a imagem surge clara, nítida, verdadeira. Assim também acontece conosco. A busca incessante, os desejos, a ansiedade e o medo funcionam como ondas que distorcem nossa visão interior. Só quando soltamos, quando paramos de agitar a superfície, conseguimos enxergar quem realmente somos. Esse momento é poderoso porque revela tanto nossas fraquezas quanto nossas forças, tanto nossas sombras quanto nossa luz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como se fosse diante de um espelho. Suas meditações eram tentativas de se lembrar daquilo que já sabia, mas que o barulho do mundo o fazia esquecer. O espelho interior nos mostra a verdade que já está lá, mas que se perde no excesso de ruído. Ele nos convida a encarar as partes de nós que preferimos esconder, mas também a reconhecer a grandeza que sempre esteve presente. Esse encontro consigo mesmo não acontece na pressa, mas no silêncio da entrega. O que se revela nesse espelho muitas vezes nos surpreende. Descobrimos que muito do que acreditávamos precisar já estava dentro de nós, que a força que buscávamos nos outros era nossa desde sempre, que a paz que corríamos para encontrar já existia, apenas coberta por camadas de ansiedade. Esse espelho não mente, mas também não acusa. Ele apenas mostra. E a coragem de olhar para ele é um dos atos mais transformadores da vida. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você escolhe olhar para isso. O espelho interior é exatamente essa escolha: parar de fugir de si mesmo e decidir enxergar. Essa visão pode revelar feridas que ainda precisam de cura, mas também mostra a capacidade de superação que você já carrega. É um confronto honesto, mas também um abraço silencioso, porque ao olhar para dentro, você percebe que não está incompleto como pensava. Você já possui tudo o que precisa para viver com autenticidade. Esse processo de autoconhecimento não é confortável. Muitas vezes, olhar para dentro exige coragem para encarar dores antigas, ilusões cultivadas, verdades que evitamos. Mas é justamente nesse desconforto que mora a liberdade, porque só quem se conhece pode se libertar das correntes invisíveis da busca incessante. Só quem encara suas sombras pode viver em paz com sua luz. O espelho interior, portanto, não é um fim, mas um portal. Ele abre a porta para uma vida mais consciente, mais autêntica, mais serena. Sêneca lembrava que ninguém pode se refugiar em lugar mais tranquilo do que dentro de si mesmo. Esse é o destino final do espelho interior. Não é um espaço de julgamento, mas de descanso. Quando você solta, quando para de forçar, esse refúgio se revela. Você descobre que a verdadeira paz não está fora, mas na clareza de enxergar quem você é de verdade. E a partir dessa visão, toda a sua vida muda. No fim, o espelho interior é o presente que a entrega oferece. Quando você para de buscar no mundo externo, abre-se para a revelação mais importante, a de si mesmo. Esse encontro é silencioso, profundo e transformador. E é nele que você descobre que já não precisa correr atrás de nada, porque já encontrou o que sempre esteve procurando: o desapego como força estoica.
A palavra desapego costuma ser mal compreendida. Muitos acreditam que desapegar é não se importar, viver com indiferença ou abandonar tudo o que se tem. Mas, para o estoicismo, o desapego é uma das maiores formas de força interior. Ele não significa frieza, mas liberdade. Desapegar não é deixar de amar, mas amar sem se aprisionar. Não é deixar de lutar, mas lutar sem se consumir. O desapego é a coragem de valorizar profundamente algo ou alguém e, ao mesmo tempo, saber que sua paz não depende disso. Os estoicos entendiam que tudo o que temos na vida é emprestado. O corpo, as posses, os relacionamentos, até mesmo o tempo, nada disso é totalmente nosso. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias de que tudo o que a natureza dá, a natureza também pode tirar. Esse pensamento, longe de ser sombrio, traz clareza. Porque, quando você aceita a impermanência, aprende a aproveitar o que tem sem desespero e sem medo de perder. O desapego, nesse sentido, é uma fonte de gratidão. Você passa a valorizar cada instante, porque sabe que nada é garantido. A busca incessante pela posse, seja de bens materiais, de status ou até de pessoas, é uma prisão disfarçada. Quanto mais você tenta segurar, mais ansioso se torna. É como apertar areia com força, ela escapa pelos dedos. O desapego ensina a abrir a mão. Não para perder, mas para deixar que as coisas fiquem por escolha, não por imposição. Quando você solta, o que é verdadeiro permanece, e o que não é se vai. Essa seleção natural poupa você de carregar pesos desnecessários e devolve leveza ao caminhar. Epicteto dizia que devemos tratar tudo na vida como viajantes que passam por uma hospedaria. Você pode desfrutar da companhia, da comida, do abrigo, mas não deve esquecer que tudo é temporário. O desapego é essa lembrança constante. Nada é eterno, mas tudo tem valor enquanto está presente. Isso nos ensina a viver de forma mais plena, sem apego doentio ao futuro, nem medo exagerado da perda. Porque ao aceitar a transitoriedade, nos tornamos mais livres para amar, para criar, para viver com intensidade. Esse desapego não é apatia, é equilíbrio. Você pode trabalhar duro por seus sonhos, mas sem se definir pelo resultado. Pode amar profundamente alguém, mas sem se perder na dependência. Pode desfrutar das conquistas, mas sem se prender a elas como se fossem sua identidade. O desapego é a arte de participar da vida sem ser possuído por ela. É caminhar no mundo com os pés firmes, mas com o coração leve. Sêneca dizia que o homem pobre não é o que tem pouco, mas o que deseja mais. O desapego corta o ciclo do desejo infinito, porque ensina que já temos o suficiente dentro de nós. Ao soltar a ânsia de possuir, encontramos uma riqueza que não pode ser tirada: a serenidade. Essa força interior é a verdadeira fortuna estoica, uma que não depende de moedas, de títulos ou de aplausos. Na prática, o desapego se manifesta em escolhas simples: não reagir com desespero diante de perdas, não se deixar consumir por desejos que não têm fim, não condicionar a própria felicidade a fatores externos. É entender que a vida é feita de chegadas e partidas e que cada uma delas tem seu lugar. O desapego não enfraquece, fortalece, porque quem não depende de nada externo para manter sua paz é, de fato, invencível. No fim, o desapego como força estoica é o reconhecimento de que tudo é passageiro, mas isso não diminui o valor das coisas, pelo contrário, aumenta. É essa consciência que permite viver com mais intensidade, amar com mais verdade e caminhar com mais leveza. Quem aprende a desapegar não perde, ganha. Ganha liberdade, ganha clareza, ganha paz. O silêncio contra o ruído do mundo. Vivemos em uma era em que o ruído parece inevitável. São vozes que opinam sobre tudo, telas que piscam sem descanso, notícias que competem por atenção, exigências que chegam de todos os lados. O mundo moderno criou uma orquestra caótica de barulhos externos e internos, e nesse turbilhão a mente dificilmente encontra descanso. Os estoicos, embora tenham vivido há séculos, já compreendiam o perigo desse excesso.
Eles alertavam para a importância de proteger a mente contra distrações e cultivar a capacidade de se recolher para dentro. Nesse sentido, o silêncio não é apenas ausência de som, mas um ato de resistência contra o ruído do mundo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, buscava momentos de silêncio em meio ao peso do poder e das guerras. Suas meditações eram escritas no intervalo de batalhas, reuniões e responsabilidades. Isso mostra que o silêncio não é algo que depende do ambiente, mas de uma escolha interior. Mesmo em meio ao caos, é possível criar um espaço de quietude. O silêncio é um refúgio que ninguém pode roubar, porque ele nasce da decisão de não se deixar arrastar pelo ruído. O ruído do mundo tem muitos disfarces. Às vezes é a cobrança social de ser bem-sucedido. Às vezes é a opinião dos outros que pesa sobre nossas escolhas. Às vezes é a própria mente repetindo padrões de medo e ansiedade. O problema não está apenas no barulho externo, mas na forma como o internalizamos. Quando você acredita em cada voz que o mundo coloca dentro de você, acaba perdendo sua própria voz. O silêncio, por outro lado, devolve clareza. Ele permite distinguir o que é verdade do que é apenas distração. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como as interpretamos. O ruído externo só se torna prisão quando você se prende a ele. O silêncio é a chave que rompe essa prisão. Ele ensina a observar sem reagir, a ouvir sem se perder, a filtrar o que merece atenção. Ao cultivar o silêncio, você cria uma espécie de escudo invisível contra a poluição mental. O mundo pode gritar, mas dentro de você há calma. Esse silêncio não é isolamento. Não significa abandonar a vida social, desligar-se do mundo ou recusar responsabilidades. Pelo contrário, é a capacidade de participar do mundo sem se perder nele. É estar presente em uma conversa sem precisar vencer pela palavra. É trabalhar em meio à pressão sem deixar que ela domine sua mente. É caminhar entre os ruídos sem permitir que eles ditem seu ritmo interno. Esse tipo de silêncio é ativo, não passivo. Ele fortalece a mente para que ela não seja refém do caos. Sêneca dizia que muitas vezes nos perdemos não por falta de tempo, mas por excesso de distrações. O silêncio é a ferramenta que combate essa dispersão. Ele devolve foco, concentração e energia. Quando você silencia, recupera o poder de escolher onde colocar sua atenção. E atenção é vida, porque aquilo em que você foca se torna sua realidade. O ruído fragmenta, mas o silêncio integra. Na prática, cultivar o silêncio pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos do dia para estar consigo mesmo sem telas, sem vozes, sem interrupções. Pode ser escolher não reagir a provocações, não responder a tudo, não se deixar levar por discussões inúteis. O silêncio também se manifesta em atitudes. Ouvir mais do que falar, observar mais do que julgar, sentir mais do que explicar. Esse espaço cria uma mente mais clara, um coração mais tranquilo e uma vida mais autêntica. No fim, o silêncio contra o ruído do mundo é uma escolha diária. Não é algo que o mundo fará por você, é algo que você precisa proteger e cultivar. Quando aprende a silenciar, descobre que o barulho lá fora não precisa ditar a paz aqui dentro. E essa é uma das maiores vitórias estoicas, viver em meio ao caos sem deixar que ele entre em você. A serenidade que nasce da aceitação. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da resistência em aceitar o que já é. Quando algo não sai como planejado, a mente se revolta, cria histórias, busca culpados, insiste em mudar o que não pode ser mudado. Essa luta constante contra a realidade é como tentar segurar o vento, inútil e exaustivo. O estoicismo ensina que a serenidade não nasce de controlar os eventos, mas de aceitar aquilo que está fora de nosso alcance. É nesse ponto que a aceitação se transforma em força. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de nós e o que não depende. A serenidade vem justamente dessa clareza. Aceitar não significa aprovar injustiças ou desistir de lutar por melhorias. Significa apenas parar de gastar energia com batalhas impossíveis.
Se a chuva cai, não adianta reclamar do céu. Se o tempo passa, não adianta tentar segurá-lo. A aceitação é um gesto de sabedoria. Você direciona sua força apenas para o que pode realmente transformar. Essa postura traz uma leveza imediata. Pense em quantas vezes você se consumiu com algo que não podia mudar. A opinião de alguém, uma perda irreversível, um erro já cometido. Toda essa energia poderia ter sido usada para crescer, mas foi desperdiçada em resistência. Quando você aceita, libera esse peso. O coração respira mais livre, a mente se torna mais clara e o corpo se sente mais leve. A aceitação não elimina a dor, mas elimina o sofrimento extra criado pela recusa em encarar o que já aconteceu. Marco Aurélio lembrava em suas meditações que o universo segue sua própria ordem e que lutar contra ela é lutar contra si mesmo. Aceitar é alinhar-se a essa ordem, é reconhecer que há um ritmo maior guiando a vida. Quando você solta a necessidade de controlar o incontrolável, descobre que não precisa mais viver em guerra constante. A serenidade nasce desse acordo silencioso com a realidade. Essa serenidade não é passividade, é coragem, porque aceitar exige mais força do que resistir. É fácil se revoltar, é fácil culpar, é fácil se perder no desespero. Difícil é respirar fundo e dizer: é assim que as coisas são, e mesmo assim eu sigo em frente. Essa atitude não significa indiferença, mas maturidade. Você continua agindo no que pode mudar, mas sem se deixar destruir pelo que não pode. Essa é a sabedoria estoica em sua forma mais prática. A aceitação também transforma as relações. Quando você para de esperar que os outros sejam exatamente como deseja, começa a enxergá-los como realmente são. Isso reduz conflitos, porque grande parte das brigas nasce de expectativas irreais. Aceitar o outro não significa concordar com tudo, mas reconhecer sua humanidade, suas falhas e suas limitações. Essa postura traz mais paz, porque você deixa de lutar batalhas inúteis contra a natureza das pessoas. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Você não escolhe o papel que recebe, mas pode escolher como interpretá-lo. A aceitação é isso: atuar com dignidade no papel que a vida lhe deu, sem desejar ser outro personagem. Essa visão não limita, liberta. Porque em vez de sonhar com um palco diferente, você usa o palco que tem para dar o melhor de si. No fim, a serenidade que nasce da aceitação é uma escolha diária. É escolher viver em harmonia com o que já existe em vez de se perder na frustração do que não pode ser mudado. É transformar resistência em sabedoria, revolta em coragem, dor em crescimento. Quando você aceita, descobre que a vida não precisa ser perfeita para ser plena. A paz não está em mudar o mundo inteiro, mas em aprender a caminhar nele sem se destruir. O reencontro com a essência através do silêncio. O mundo moderno nos afasta de nós mesmos em uma velocidade assustadora. Somos empurrados para fora o tempo todo, para as redes sociais, para o consumo, para a comparação constante com a vida dos outros. Essa fuga para o exterior nos deixa cada vez mais distantes daquilo que realmente somos. No entanto, existe um caminho de retorno, e esse caminho é pavimentado pelo silêncio. O silêncio, tão desprezado em uma era barulhenta, é a chave para o reencontro com a essência. Quando o ruído cessa, a voz interior volta a ser ouvida, e nela está contida a verdade mais profunda sobre quem somos. Marco Aurélio, em suas meditações, não falava ao mundo, mas a si mesmo. Suas reflexões eram um exercício de silêncio, uma tentativa de olhar para dentro em vez de buscar fora. Essa prática mostra que a verdadeira sabedoria não se encontra nas multidões nem nos discursos, mas no espaço tranquilo do diálogo interior. O silêncio é a porta que abre o caminho para esse encontro. Ele não cria a essência, apenas a revela. Porque por trás das máscaras, dos papéis sociais, das obrigações diárias, existe um eu, que sempre esteve ali, esperando para ser visto. Quando você escolhe silenciar, descobre que muito do que acreditava ser essencial era apenas ruído. Os desejos que pareciam urgentes, as preocupações que consumiam energia, os medos que pareciam intransponíveis, todos eles perdem força diante da clareza do silêncio. O reencontro com a essência é, na verdade, um processo de limpeza.
Você não se torna algo novo, apenas remove as camadas de ilusão que o afastavam de si. É como uma estátua de mármore que, coberta por poeira, parece comum. Mas, quando o silêncio sopra e retira a poeira, a beleza que sempre esteve lá se revela. Esse reencontro também revela a simplicidade da vida. Descobrimos que não precisamos de tantas coisas para sermos plenos. Que a paz não depende da aprovação externa, mas da harmonia interna. Que a felicidade não está em correr atrás de tudo, mas em apreciar o que já é. O silêncio ensina que menos é mais, porque o essencial nunca grita. Ele fala baixo, em sussurros que só podem ser ouvidos quando calamos o barulho do mundo. Epicteto lembrava que a liberdade verdadeira não está em controlar o exterior, mas em governar a si mesmo. O silêncio é o exercício desse governo interior. Ele ensina a observar os pensamentos sem ser arrastado por eles, a perceber as emoções sem ser escravizado por elas, a ouvir a própria essência sem se perder nas vozes externas. Esse domínio silencioso é a base da serenidade estoica. No reencontro com a essência, algo extraordinário acontece. A solidão deixa de ser assustadora. Em vez de temer ficar sozinho, você passa a valorizar esse espaço como um retorno a si. A companhia de si mesmo, antes evitada, torna-se fonte de paz. O silêncio transforma o que parecia vazio em plenitude. Porque você percebe que nunca esteve realmente só. Sempre esteve acompanhado da sua própria verdade, apenas não sabia escutá-la. Sêneca dizia que quem vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. O silêncio é a ponte para essa harmonia. Ele conecta você à essência, e a essência conecta você ao todo. No reencontro com o que é mais íntimo, você descobre também o que é mais universal. O que parecia apenas individual se revela parte de algo maior, como uma gota que reconhece ser oceano. No fim, o reencontro com a essência através do silêncio é um chamado à autenticidade. É o convite para parar de se perder em buscas externas e voltar para dentro, onde a resposta sempre esteve. Esse reencontro não traz apenas paz, mas também força. Porque quando você se lembra de quem é, nada do mundo externo pode roubar sua liberdade. O silêncio devolve você a si mesmo, e esse é o maior presente que a vida pode oferecer. Quando você para de buscar, a vida se revela. Há um momento em que todo esforço, toda corrida e toda ansiedade se tornam inúteis. É quando você percebe que a busca incessante não leva à plenitude, mas à exaustão. Nesse instante de clareza, surge a possibilidade de parar. E é nesse parar que acontece a revelação. Quando você cessa a busca desenfreada, a vida, que sempre esteve ali, finalmente se mostra em sua verdadeira forma. O que antes estava encoberto pelo véu da pressa e do desejo, agora aparece com nitidez. É como se o sol, por trás de nuvens densas, finalmente rompesse e iluminasse tudo ao redor. O estoicismo nos ensina que a vida não precisa ser conquistada, ela precisa ser vivida. Marco Aurélio lembrava que não devemos desperdiçar tempo desejando o que não temos, mas aprender a valorizar o que já está diante de nós. Esse ensinamento é uma chave. A busca é sempre projeção para o futuro, mas a revelação só acontece no presente. Quando você para de correr, percebe que o que procurava estava ao seu alcance desde o início. A vida não estava escondida. Você é que estava distraído. O ato de parar é, portanto, revolucionário. Não significa abandonar sonhos ou deixar de agir, mas libertar-se da necessidade de provar algo ao mundo ou a si mesmo. É como soltar uma mochila pesada depois de uma longa caminhada. O peso estava tornando o trajeto insuportável, mas bastou deixá-lo no chão para que o caminho voltasse a ser possível. Assim é a busca incessante, um fardo que impede de enxergar a beleza do agora. Quando você larga esse peso, a vida se mostra simples, clara e profundamente suficiente. Epicteto dizia que não devemos esperar que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitá-las como são. Essa aceitação é o que permite a revelação. Quando você para de exigir que a vida siga seus planos, começa a perceber que ela já tem um plano maior. As perdas, os atrasos, os desvios.
Tudo começa a fazer sentido quando você observa com olhos serenos. A vida não estava contra você. Ela estava apenas esperando que você parasse de lutar para finalmente enxergar. Essa revelação também acontece nos detalhes. O som do vento, o brilho da lua, o riso simples de alguém que você ama, coisas que a busca ansiosa sempre ignorou. Quando você para, esses detalhes se tornam presentes, e neles você encontra um tipo de felicidade que não depende de conquistas grandiosas. A vida se revela não em grandes espetáculos, mas em pequenas delicadezas que estavam invisíveis na pressa. Sêneca lembrava que a pressa nos faz perder o essencial, porque sempre corremos atrás do que vem depois. Parar é recuperar o agora, é permitir que a vida seja o que é, sem exigir que seja diferente. E nesse gesto, tudo muda. A ansiedade dá lugar à calma, a ilusão dá lugar à clareza, a busca dá lugar à revelação. É um milagre silencioso, mas transformador. Quando você para de buscar, descobre que não há nada faltando, que a vida, em sua simplicidade, já é completa, que você não precisa correr atrás de validações externas, porque já possui dentro de si a força e a serenidade que procurava. Essa revelação não elimina desafios, mas muda a forma como você os encara. Você passa a caminhar com leveza, porque já não está tentando chegar a um lugar inexistente. Está simplesmente vivendo. No fim, parar de buscar não é um ato de desistência, mas de despertar. É abrir os olhos para aquilo que sempre esteve presente. É deixar que a vida se revele em sua plenitude, sem máscaras, sem pressa, sem corridas. Porque a vida nunca esteve escondida. Ela sempre esteve aqui, esperando que você parasse para vê-la. O poder da entrega estoica. Chegamos ao ponto em que todos os caminhos percorridos até aqui convergem para uma verdade simples e profunda. Quando você para de buscar, a vida se revela. O estoicismo não nos convida a abandonar os sonhos, nem a viver sem direção, mas a mudar a forma como caminhamos. O mundo ensina que a vida é uma corrida, que precisamos conquistar sem parar, acumular sem descanso, provar sem cessar. Mas a filosofia estoica mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar o mundo, e sim em dominar a si mesmo. A entrega estoica é, portanto, um ato de coragem. É escolher soltar o que não pode ser controlado. É aceitar que nem tudo está em suas mãos e, ainda assim, viver com dignidade e presença. Quando você se entrega, não está desistindo, está confiando. Está reconhecendo que existe uma ordem maior, que a vida possui um fluxo próprio e que, quando você para de resistir, descobre uma paz que nenhuma conquista externa é capaz de oferecer. O silêncio, que tantas vezes foi evitado, se mostra agora como um aliado. Ele não é vazio, mas espaço. Espaço para respirar, para refletir, para ouvir a si mesmo e ao mundo sem os filtros do barulho. O silêncio abre portas que a pressa mantém fechadas. Ele revela a essência, mostra o espelho interior, aproxima você do que realmente importa. E nesse reencontro com a própria essência, surge uma força serena, uma clareza inabalável que não pode ser roubada pelas circunstâncias. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, cada um à sua maneira, apontavam para essa mesma direção. A vida se torna plena quando aprendemos a aceitar o que é, agir no que depende de nós e soltar o resto. Essa tríade é a essência da liberdade interior. Quando você deixa de buscar desesperadamente fora, abre-se para descobrir a abundância que já existe dentro. O paradoxo da entrega se cumpre. Ao soltar, você ganha. Ao parar, você encontra. Ao silenciar, você revela. Esse ensinamento não é apenas filosofia distante, mas prática diária. Ele está no gesto de respirar fundo diante daquilo que não pode mudar. Está na decisão de não se perder em discussões inúteis. Está no cuidado de não se deixar escravizar por desejos intermináveis. Está na coragem de permanecer presente mesmo em meio ao caos. O poder da entrega estoica se manifesta em cada escolha, em cada silêncio, em cada aceitação consciente. No fundo, a maior revelação é perceber que você não precisa correr atrás de si mesmo. A vida já está acontecendo, completa, suficiente, aqui e agora. Quando você para de buscar,
descobre que já chegou, que não há lugar mais a alcançar além deste instante, porque tudo o que é essencial já está presente. Essa é a serenidade que o estoicismo nos oferece. A certeza de que a vida não se conquista, se vive. Então, ao encerrar esta reflexão, deixo um convite. Experimente parar. Experimente silenciar. Experimente confiar. Ao fazer isso, você permitirá que a vida se revele diante de seus olhos da forma mais pura e verdadeira. Porque o segredo estoico da entrega não é renunciar à vida, mas abraçá-la sem reservas. Quando o coração aprende a soltar, a mente aprende a descansar e a alma aprende a florescer em qualquer terreno.